Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para compartilhar com vocês as minhas impressões acerca deste filme, que é um dos fortes concorrentes ao Oscar de melhor filme deste ano, do ano 2026, e eu me refiro aqui ao filme Hamlet, A Vida Antes de Hamlet. Ora, eu fui assistir o filme e particularmente gostei muito, até porque o filme une duas de minhas grandes paixões, né, que são o cinema e a literatura, né? O cinema e as belas letras, né? Essas são duas das minhas grandes paixões. Eu, como leitor de Shakespeare, um interessado desde sempre pela obra de Shakespeare, um apaixonado pela visão de mundo de Shakespeare, pelo teatro, pelo drama shakespeariano, né? Não poderia deixar de assistir o filme, né? O filme, para mim, é uma combinação sedutora inescapável, né? Cruel, por assim dizer, né? Porque pela razão que eu já expus, né? Porque o filme entrelaça duas de minhas grandes paixões, que são o cinema e a literatura. Fui assistir ao Hamlet e, de fato, o filme é belíssimo, um filme maravilhoso, é um filme que mexe muito com a gente, né? Mexe muito com o público, é um filme bastante sensível e é um filme que foge que apresenta uma imagem do Shakespeare que é diferente daquela imagem do último filme badalado sobre Shakespeare, que foi Shakespeare Apaixonado. Se eu não estiver enganado, né? E Shakespeare Apaixonado já é um filme que tem aí, acho que mais de 2 décadas, se eu não estiver enganado, né? Shakespeare Apaixonado, acho que é inclusive da década de 90, do início dos anos 2000, quiçá a década de 90, não me recordo quando Shakespeare Apaixonado entrou em cartaz, eu estou quase certo de que é um filme do final da década de 90, né? E este Shakespeare que está em cartaz, este Hamlet, né? Que, claro, é um filme centrado na obra de Shakespeare, mas não na vida de Shakespeare, né? Porque em Shakespeare Apaixonado nós temos um traço mais, nós temos uma representação mais biográfica acerca de Shakespeare, né? Em Hamlet nós não temos essa preocupação biográfica com Shakespeare. Inclusive, Shakespeare é quase que o Shakespeare de Hamlet, é quase que uma figura tosca, rústica, né? É um campesino que salvas pouquíssimas referências é apresentado quase que como uma figura, diríamos, para nos referirmos a uma imagem que nos é mais próxima, né? Uma figura quase que sertaneja, né? Esse Shakespeare do Hamlet não é um Shakespeare cosmopolita, né, como o Shakespeare das obras, né, que ambienta suas principais tragédias em espaços, em países que não são os seus, né, em países
outros, né, que não a Inglaterra, né, ambienta uma tragédia em Veneza, outra tragédia na Dinamarca, enfim, né, um Shakespeare bastante cosmopolita. No filme, em Hamlet, Shakespeare não é esta figura cosmopolita, né? Em Hamlet, Shakespeare é uma figura quase que sertaneja, né? Uma figura bastante tosca, bastante contida, que fala pouco, que se expressa pouco, né? Um Shakespeare bastante estranho ao Shakespeare que Hollywood já perenizou e um Shakespeare que nós conhecemos pelas grandes biografias, né? E nesse aspecto o filme já é um filme que foge aos clichês, né? Shakespeare, neste filme, em Hamlet, é interpretado pelo autor Paul Mescal, né? Que, repito, representa um Shakespeare desprovido de qualquer glamour, né, desprovido de qualquer imagem mais grandiloquente, qualquer imagem mais romanceada, idealizada, né? É um Shakespeare que nós só sabemos ser o gênio que foi por conta da vocalização das outras personagens que aparecem no filme dizendo é Shakespeare, né? Se reportando a ele como William Shakespeare. Quem vai ocupar o papel central neste filme é a mulher de Shakespeare no filme, tá? No filme. E aqui eu vou, quando eu me proponho a falar do filme, eu procuro não tecer muitos paralelos, né? Entre quando eu me proponho falar de um filme inspirado, baseado na obra de um grande escritor, ou de um grande intelectual, de um filósofo, de um cientista, seja lá quem for, eu procuro fugir um pouco dos paralelos, né, entre a obra cinematográfica, a obra ficcional e a figura real, né, a figura histórica, né, até porque eu entendo o cinema como arte, não como história, né? O cinema não tem essa preocupação historiográfica, o cinema não está preso ao rigor de uma pesquisa, de uma pesquisa mais historiográfica, mais biográfica, né? O cinema não está preso a esses outros rigores. Daí eu me ater normalmente à grande personagem, como ela é representada no filme, como ela é representada na obra. E no filme Hamlet, Shakespeare vai se envolver com uma bruxa chamada Agnes, interpretada pela atriz Jessica Buckley, né? Tanto Paul Mescal, preciso verificar depois, mas tanto Paul Mescal quanto a Jessica Buckley são atores que, num primeiro momento, são atores que, para mim, num primeiro momento, são desconhecidos, porque eu não lembro deles em outras obras. Eu tenho uma lembrança vaga do Paul Mescal, mas nem sei se essa lembrança vaga procede, muito menos de onde eu conheço, de qual outro filme eu conheço. Mas enfim, Agnes, esta bruxa, esta figura, esta sim, uma figura muito ligada à natureza, uma figura selvagem, né? Uma figura curiosa, né? Que é retratada pelos moradores da região como uma bruxa, e é uma figura que lida muito bem com os elementos naturais, né? Quase que uma figura alquímica, né? Esta personagem, sim, a Agnes, personagem interpretada pela atriz Jessie Buckley,
esta será a grande personagem do filme, do enredo. Ela vai roubar a cena. Shakespeare, inclusive, vai ficar no segundo plano, né? Vai ficar, como eu disse, vai se tornar uma figura, uma figura deslocada, né? Quem vai assumir o protagonismo da obra é esta personagem, a Agnès, repito, uma bruxa, né? E aqui nós vemos já uma referência. Eu particularmente vi nessa bruxa uma referência a Macbeth, né? Só lembrarmos das bruxas de Macbeth, né? E é uma bruxa que tem aspirações alquímicas, que conhece os odores da natureza, sabe lidar com as ervas, sabe manipulá-las, né? Sabe explorar delas o seu grande potencial, né? Esta personagem será a personagem central do filme. Tanto é que é a primeira personagem que aparece no filme, né? O filme começa... E aqui, claro, vocês já sabem, todas as vezes que eu falo sobre um filme, eu recomendo assistirem antes o filme, né? Para depois ouvirem essa minha análise, né? Até para ter referenciais fílmicos, cinematográficos para corroborar ou refutar, né, aquilo que eu estou dizendo, né, aquilo que eu estou sustentando, né, como nós estamos falando de uma obra de arte, né, cinema, de uma linguagem estética, de uma linguagem artística, né, é uma linguagem ambígua por natureza, metafórica por natureza, né, portanto é uma linguagem sobre a qual as obras cinematográficas, assim como as demais obras artísticas, são obras sempre abertas, né? No sentido de que jamais poderemos dizer uma palavra derradeira, chegarmos a uma interpretação absoluta dessas obras. Por quê? Porque, por serem obras de arte, elas lidam bastante com a metáfora, né? Com as ambiguidades, com as sugestões que por serem sugestões, né? Por serem referenciais muito amplos, no sentido das possibilidades de interpretação, não se deixam ser absorvidas por uma interpretação dogmática ou absoluta, né? Todas as interpretações de obras artísticas podem ser questionadas, né? Podem ser também contrapostas, contrastadas, né? Enfim, né? Eu sempre sugiro a vocês que assistam primeiro o filme para depois observarem, acompanharem as minhas análises, até para que eu não antecipe alguma cena interessante do filme e tire o sabor, o prazer de quem não assistiu em assisti-lo depois, né? Então assistam o Hamlet e assistam em sala de cinema. O filme ainda está em cartaz, porque a experiência na sala de cinema é uma experiência singular, é muito diferente assistir um filme em casa, na TV, e assistir um filme numa sala de cinema, né? A sala de cinema nos coloca diante de uma outra experiência, né? Diante de uma outra vivência muito mais profunda, muito mais, diríamos, imersiva, né? Porque a começar pelo apagar das luzes, né? Enfim, ali a gente já é lançado para dentro para o interior de um mundo que é um mundo que é um outro mundo, que se coloca em paralelo ao mundo que está lá fora, né? Enfim, né? Assistam um filme de preferencialmente numa sala de cinema, até porque este filme é um filme que desperta uma sensibilidade coletiva, né? Eu particularmente
presenciei quando fui assistir o filme no cinema, né? Eu vi uma sala de cinema completamente cheia, né? Fui assistir o filme, tentei assistir o filme 3 vezes, pegando essa sessão das 6h30 e não consegui, né? Nas três ocasiões. Cheguei ao cinema, ainda faltando meia hora, 40 minutos para começar a sessão, e os ingressos já haviam sido esgotados, né? Eu fui conseguir assistir o filme numa quarta tentativa e numa sessão mais tardia, né? Uma sessão lá das 9, né? Enfim, e mesmo assim uma sala de cinema cheia, uma sala de cinema cujas poltronas foram completamente tomadas, e uma sala de cinema que chorou, né? Essa experiência é uma experiência interessante porque eu particularmente presenciei uma sala de cinema inteira praticamente chorando, experiência esta, e eu frequento salas de cinema sempre, né? A experiência esta que eu tinha vivenciado antes da pandemia, quando fui assistir um filme chamado Meu Nome é Daniel Blake, né? Foi a última vez que eu vi uma sala de cinema cheia também chorando, né? Foi assistindo esse filme. Foi um filme que eu assisti no cinema antes da pandemia, acho que 2017, 2018. Um filme maravilhoso. Assistam. Meu Nome é Daniel Blake, né? Um filme maravilhoso, né? Enfim, de lá pra cá eu não me recordo de um filme que tenha sensibilizado tanto uma sala de cinema quanto o Hamlet, né? Então é um filme que lida muito com as emoções do público. Minha fera tá aqui rasgando tudo, né? Tomara que não esteja provocando nenhum ruído aí, mas enfim. É um filme que sabe explorar bastante as nossas emoções, a nossa sensibilidade, e é um filme, esse filme, como eu vinha dizendo, embora a personagem central seja não Shakespeare, que vai inclusive se tornar uma personagem ausente a partir da segunda metade do filme, né? Vai tentar a vida em Londres e deixando para trás mulher e filhos. A história continua mais centrada na mulher e nos filhos que Shakespeare deixa para trás. Então, na segunda parte do filme, Shakespeare é uma figura quase que ausente, né? E a Agnes vai assumir esse protagonismo, e aqui a diretora Chloe Zhao, que é uma diretora chinesa, né, que foi a terceira mulher a ganhar Oscar de melhor direção, isso em 2020, quando ela fez aquele filme belíssimo chamado Nomadland, né? Assistam Nomadland, é um filme maravilhoso, é uma lição de vida muito profunda, né? Outro filme sensível demais, né? Que trabalha com um estilo de vida bastante minimalista das pessoas que se propõem fugir desse estilo de vida mais capitalista para cultivar uma vida mais módica, mais parcimoniosa, mais simples, né? Enfim, assistam Nomadland. A Chloe Zhao ganhou o Oscar de melhor direção em 2020 por Nomadland, né? Aquele Oscar lá de auge de pandemia, né? Aquele Oscar triste, né? Porque tava muito longe de ser a festa glamurosa, né, dos Oscars que estávamos acostumados a ver, né, mas era necessário tudo aquilo, né, e naquele contexto também extremamente triste, né, aquele contexto em que o mundo padecia, né, as consequências daquela pandemia terrível, horrível, enfim, né, e a Chloe Zhao ganhou o Oscar de melhor direção por Nomadland. Provavelmente, Hamlet é um dos grandes concorrentes ao Oscar deste ano, né? E pelos filmes que eu vi que estão concorrendo ao Oscar, um concorrente fortíssimo, né? Diga-se de passagem, né? Um concorrente fortíssimo. Vai ser difícil tirar o Oscar de Hamlet este ano, né?
não assisti todos os filmes que concorrem ao Oscar, né? Assisti o Agente Secreto, depois no próximo encontro eu quero falar sobre o Agente Secreto, e assisti Bugonia também, que é um filme que está lutando, um filme forte também, um forte concorrente ao Oscar, mas Hamnet, a meu ver, ainda é o que tem maiores chances de ganhar o Oscar de melhor filme neste ano, né? E a Chloe Zhao, que já ganhou o Oscar de melhor direção por Nomadland, coloca uma mulher como centro do enredo, da narrativa, e isso é interessante, né? Um filme que o filme não fala sobre Shakespeare, o filme também não fala sobre o Hamlet, né? Não como tema central. O título já antecipa isso, né? Inclusive uma amiga, quando eu falei que foi assistir o Hamlet, a uma amiga, quando eu falei a uma amiga que foi assistir o Hamlet, ela que não havia visto ainda, julgou se tratar de uma readaptação do Hamlet. Não é uma readaptação do Hamlet, né? Na verdade, o filme trabalha com os motivos que deram origem ao Hamlet, né? A obra. Não é uma releitura do Hamlet, muito menos um filme biográfico sobre Shakespeare, né? O filme se propõe, e nesse sentido a Chloe Zhao foi muito capciosa, né? Daí ela fugir do clichê. Quem vai assistir Hamlet não vai assistir uma readaptação da peça Hamlet, né? Quem vai assistir o Hamlet vai se deparar com aquilo que deu origem ao Hamlet, não a uma releitura da grande tragédia shakespeariana. E a Chloe Zhao coloca uma mulher como centro da narrativa, a meu ver, sem cair nas armadilhas do identitarismo, dessas discussões de gênero, dessas questões sobre as quais eu particularmente já estou bastante saturado, né? Ela não cai nessas armadilhas, né? Ela não cai na armadilha de entrar numa discussão de gênero, ela não cai na armadilha de entrar em discussões ligadas ao identitarismo, né? Ela não vai por este caminho. Ela sabe colocar uma mulher, e aqui uma ousadia, né? Que num filme que parte de uma obra de Shakespeare, né, de um filme inspirado em Shakespeare, o centro vai ser uma figura ignorada, né, uma figura desconhecida, uma mulher, Agnès, essa mulher extremamente naturalista, uma figura naturalista, né? Portanto, uma figura que vive à margem, isso é importante, né? À margem do nosso conceito de civilização, né? E que vai praticamente roubar toda a cena, né? O filme vai trabalhar com aquilo que inspirou Shakespeare, aquilo que foi a causa que levou Shakespeare a escrever o Hamlet, né? E é nesse sentido que uma figura que vai desempenhar também um papel muito importante no filme é a figura do Hamlet, que seria o filho caçula, né? Que Shakespeare teve com esta bruxa Agnès, né? Esta personagem vai ser também uma personagem muito importante no filme, e é a personagem que vai sustentar todo
todo o drama lírico, todo o drama, toda a sensibilidade, toda a narrativa mais lírica que vai se desdobrar a partir da segunda metade do filme. A segunda metade é essa que, repito, é marcada predominantemente pela ausência de Shakespeare, né? Vejam, e aqui nós já temos algumas referências de leitura. Aqui nós já temos uma referência de leitura, de paralelo, de comparação mesmo, de inspiração, de referência na obra homônima, né, no Hamlet, né, porque esse pai ausente que vai deixar a mulher, Agnès, e os filhos no campo para tentar a vida como dramaturgo em longe, este pai ausente estará presente no Hamlet, na figura do pai do príncipe dinamarquês que havia sido assassinado, né, num conluio incestuoso entre entre a sua mulher, né, e o amante dela, que havia se tornado rei, né. Vejam, este pai ausente no filme Hamlet, que é Shakespeare, tem um paralelo com Hamlet, né? Porque em Hamlet o pai da personagem central também está ausente, né? Por outros motivos, é claro, mas também ele ausente, né? E dada a sua ausência, quem vai assumir este protagonismo será a figura de Agnès, né, que se incumbe agora de assumir sozinha a família. Ela vai se tornar quase que uma mãe solo, né, diríamos hoje, né, que se incumbe de assumir a sua família sozinha. E isso vai ser um motivo de desconforto, né, de dissonância no relacionamento entre ambos, né, porque ela, por ser uma mulher do campo, por ser uma mulher muito ligada à natureza e, portanto, alheia a essas coisas da civilização, né, alheia às artes, alheia ao teatro, alheia à literatura, alheia a essas coisas, ela não vai entender esse distanciamento de Shakespeare, nem mesmo pelo nobre motivo de se tornar alguém renomado, ganhar muito dinheiro e oferecer à sua família melhores condições de vida, né? Ela não vai entender isso. Isso vai ser, essa ausência de Shakespeare vai ser um motivo de dissonância matrimonial, né, de desavença matrimonial, de desestabilidade matrimonial, sobretudo devido ao desfecho trágico, né, que incidirá sobre o pequeno Hamlet, interpretado pelo ator Jacob Jupp, né, um ator, uma criança, né, um ator novinho ainda, né, e instabilidade relacional, instabilidade matrimonial que só será reparada, só será resgatada, redimida a Agnès vir a interpretação, quando ela ver, né, melhor, né, quando eu vir, né, e quando ela ver, né, a interpretação, se não estiver enganado na conjunção, na conjugação desse verbo, que é sempre um verbo que nos pega em algumas ciladinhas, né? Quando ela ver a interpretação do Hamlet em Londres, né? Aí
que ela vai entender, começa a entender a ausência e os motivos, a ausência de Shakespeare e os motivos, né? E aqui o conceito de arte, aqui é um conceito de arte é um conceito de arte clássico, primeiramente, né? Porque é um conceito de arte que lida com a catarse, né? A catarse grega, né? Aqui, quando ela se deparar com a representação do Hamlet, esses seus sentimentos aversos ao esposo vão ser ressignificados, vão ser redimidos mesmos, né? E ela vai começar a entender a ausência do esposo e as suas razões, né? A arte aqui é a arte aqui despertando no público sentimentos mais elevados, né? Sentimentos mais é o tema da catarse que aparece aqui, né? Mas até este momento, que é o momento derradeiro do filme que nós acompanhamos, é esse drama, o drama da mãe, né? Que agora, com a ausência do esposo, lida com todas as questões familiares, né? É responsável em conduzir o seu lar, em guiar o seu lar, em cuidar do seu lar, né? Que se vê numa condição extremamente exígua, né? Em situações financeiras limítrofes, né? E que vai ter como o seu grande, como o seu grande, eu não diria o seu grande rival, mas que vai se deparar com o trágico, né? E Hamlet é uma tragédia, né? Vai se deparar com um trágico que é proveniente de causas naturais, né? Não é uma tragédia encabeçada pelo humano, mas é uma tragédia desencadeada pela natureza e que, para lidar com essa tragédia, vai recorrer à própria natureza, mas mesmo demonstrando que a natureza é capaz de fazer o maravilhoso, ela também impõe os seus próprios limites, né? Mesmo a natureza essa que vai ser a grande, a Agnes, né? E o termo Agnes, né? É um termo de origem latina, né? Que aparece também no francês. Agnès é cordeiro, né? A palavra Agnès significa cordeiro, né? Cordeiro aqui é uma imagem interessante, né? Porque tem essa coisa do sacrificial, né? Do sacrificial mesmo, né? Esse é o melhor termo, né? E um sacrifício que essa mulher se submeterá, né? E ela lida com esses elementos da natureza, buscando reverter processos naturais que em determinados momentos são exitosos, mas que outros são frustrantes. Por quê? Porque se a natureza provê ao indivíduo possibilidades de reparo, de cura, a natureza, por sua vez, também impõe os seus próprios limites, né? Impõe suas próprias certas restrições. Ela tem que lidar com todo esse drama, com todo esse cenário que vai
cuja dramaticidade será acentuada, repito, pela figura do esposo ausente, do marido ausente, dos filhos ausentes, desculpa, do marido ausente, do pai ausente, né? E é interessante, mas aí nós precisaríamos de um outro desdobramento para a interpretação desta obra, né? Mas essa não é uma leitura central, né? No filme, claro, né? Uma interpretação deste drama que antecede o Hamlet, a partir de um conceitualismo psicanalítico, né? Essa questão do pai ausente, do esposo ausente, isso é uma discussão bastante freudiana, né? Bastante psicanalítica, que está presente no filme, né? Mas não é o grande cerne dele. São questões que eu particularmente adoro, né? E não consigo me conter, tenho que falar sobre elas, né? Porque nós temos ali a figura do pai também culpado, né? Do pai que se sente culpado, responsabilizado pelo desfecho trágico do filme e que vai procurar redimir essa sua culpa por meio da obra, por meio da obra de arte, por meio do drama lírico, por meio do drama trágico, né? Por meio de sua criação, né? Nós temos esse processo de autoexpiação também, né? Que não sei se justifica, se equilibra as coisas, mas que provê ao seu autor lidar de forma um pouco mais serena com os seus dramas, com as suas faltas, com as suas ausências, né? Enfim, o filme nos coloca diante destas possibilidades de leituras introdutórias ao próprio Hamlet, né? Lembrem-se sempre do título, do subtítulo, né? A vida antes de Hamlet, né? Para não se frustrar em encontrar lá no cinema esse Shakespeare glamourizado de Hollywood, né? Hollywoodiano. Não se trata deste Shakespeare glamourizado que estamos acostumados a ver desfilar nas telas dos cinemas, do cinema hollywoodiano. É um outro Shakespeare e por isso muito, mas muito curioso, e que, na verdade, essa é a grande sacada usada da Cloizal, né? E repito, sem cair em questões de gênero, de identitarismo, né? É um Shakespeare que vai viver à sombra de uma bruxa chamada Agnès, né? Ou Agnes, como preferirem, né? Enfim, é um filme que vale muito a pena ser assistido, repito, em sala de cinema, para participar dessa experiência coletiva, que é uma experiência coletiva muito forte, muito boa, né? É um filme maravilhoso. Eu, particularmente, gostei muito do filme. Claro que me emocionei bastante, como todos que ali estavam, né? E um filme que nos coloca diante de uma experiência muito humanizadora, uma experiência muito rica, né? Um filme que o primeiro grande comentador da obra de Shakespeare que eu li foi o Harold Bloom, né? E eu li aquela obra célebre que ele escreveu, que ele fez sobre a vida de Shakespeare, sobre a obra de Shakespeare, vida e obra de Shakespeare, né? Shakespeare, a invenção do humano, né? Foi o primeiro comentário sobre a obra de Shakespeare
que eu li, e ao sair do cinema, depois de ter assistido Hamlet, eu voltei com... Eu recorri às minhas lembranças, né? Aliás, as minhas lembranças recorreram a mim, porque lá atrás havia lido há muitos anos essa obra do Harold Bloom, esse comentário do Harold Bloom, que é um calhamaço, né? Um comentário exaustivo, mas muito bom, claro, muito bom, sobre a obra do William Shakespeare, né? E ao sair do cinema, após ter assistido Hamlet, eu me dei conta novamente do quanto que Shakespeare e aquilo que rodeia Shakespeare nos humaniza, né? Mexe muito com as nossas sensibilidades, toca em questões muito profundas, pertinentes à nossa natureza, né? Shakespeare sempre maravilhoso, portanto não percam a oportunidade de assistirem Hamlet, A Vida Antes de Shakespeare. Certamente vocês irão gostar bastante, né? E mais importante ainda, leiam a obra de Shakespeare, leiam o teatro shakespeariano, leiam tudo que envolve Shakespeare, porque Shakespeare é simplesmente maravilhoso. Bem, essas são as impressões que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o filme da Chloe Zhao, né? Está em cartaz ainda, né? Hamlet, a vida antes de Hamlet, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido primeiramente essas minhas impressões, se comungam com elas, deixem aí os seus comentários também, vocês que já assistiram o filme, se não comungam com elas, se discordam delas, se discordam dessas minhas leituras, também comentem aí, exponham aí nos comentários as discordâncias acerca dessas minhas leituras, né? Exponham aí a crítica de vocês a essas minhas leituras, essas minhas interpretações, mas acima de tudo, né? Leiam Shakespeare, depois voltem ao filme, é um filme que eu pretendo assistir novamente, né? Voltem ao filme para terem outras impressões, né? E quem não assistiu, assista este filme, é uma experiência muito boa, uma experiência cinematográfica muito bem trabalhada, tá bom? Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar aí de fazer aí a sua inscrição, de deixar aí o seu like se gostou desses comentários, né? Nos ajude divulgando esse canal, levando, compartilhando com outras pessoas, né? Deixem aí os seus comentários, isso pra gente é importante, o YouTube entende isso como algo importante, né? E em breve retornaremos aqui para falarmos mais sobre cinema, filosofia, literatura, esses temas, essas áreas que nos apaixonam tanto. Forte abraço a todos vocês e até lá.